Olá a todas e todos. Esse é mais um episódio do novo programa do Esquerda Diário, Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, organização que impulsiona nosso Esquerda Diário, e esse mês a gente lançou uma novidade, que é uma nova sessão de debate chamada Esquerda em Debate. Ou seja, a gente está abrindo o Esquerda Diário para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem construir uma alternativa à conciliação de classe. Para quem acompanha já o Esquerda Diário, desde 2016, a gente vem se colocando a serviço da luta contra o golpe institucional, de forma independente do PT e também depois no combate a todos os ataques, todas as reformas e também a esse reacionário governo Bolsonaro. Agora a gente está se colocando à disposição também de todo mundo que está rechaçando a diluição do PSOL com Geraldo Alckmin e Marina Silva, para debater como defender a maioria da população, os trabalhadores, o povo pobre e quais são as perspectivas para a esquerda. Então, por isso, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente do MRT, mas de todos os ativistas e organizações que já estão se posicionando sobre isso. Vocês podem acompanhar tudo pelo Esquerda Diário. E como parte dessa iniciativa, que também é impulsionada pelo suplemento teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas, né, em meio a esse momento tão turbulento da esquerda no Brasil. A gente vai falar de crises, polêmicas e quais são os caminhos e alternativas, né, sempre com convidados que vão expor o seu próprio ponto de vista também em debate com a visão do MRT e do Esquerda Diário. A gente acha que essa é uma iniciativa que pode contribuir para construir um caminho de independência de classe diante dessa crise. Bom, antes de começar, eu queria chamar todo mundo a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix, campanhaed@gmail.com. E, bom, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, que é o Diego Vitello. Diego é diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e é da coordenação da CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, é uma corrente interna do PSOL. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui. Obrigada também por ter aceitado esse convite. Bom dia aí, Diana. Bom dia para todo mundo aí também que está assistindo, né? A gente vem aqui apresentar um pouco também da nossa visão sobre a situação. Achamos que é um momento fundamental, onde a esquerda que quer se manter nos marcos da independência de classe tem que aprofundar os debates, tem que debater francamente entre nós para a gente poder dar passos adiante aí na construção de uma alternativa para a classe trabalhadora no país. Sim, com certeza. E, bom, Diego, para começar, então, obviamente tem muitos debates, né, sobre a situação política nacional, enfim, várias discussões. Você fica à vontade para abordar as que você considerar mais pertinentes para essa discussão. Mas aqui a gente também está justamente num programa que se chama Esquerda em Debate, né, em meio a uma importante crise do PSOL. Então, já te perguntaria logo de cara o que você tem a dizer sobre essa situação da esquerda nesse momento. Sim, eu vou pegar um pouquinho da conjuntura também, porque eu acho que a gente fazer uma leitura de como, na atual conjuntura, né, tem se portado o PT, as grandes centrais sindicais, eu acho que é muito importante para a gente chegar também no quão problemático, no quão errado foi a votação no PSOL agora no mês de abril, né, onde o PSOL no dia 18 de abril vota a federação com a rede e no dia 30 vota o apoio à chapa Lula-Alckmin no primeiro turno. Nós, de fato, estamos vivendo uma situação desastrosa do Brasil com o Bolsonaro, com a inflação cada vez mais galopante, agora vai chegar a 12%, já chegou a 12% o índice de inflação em um ano, né, o IPCA, e outros índices também superaram até os 12%. Nós vemos um cenário de desemprego, onde os salários estão arrochados, onde boa parte das categorias estão com salários congelados desde o início da pandemia, né? E, de fato, começaram a surgir novamente algumas lutas muito importantes. E como a greve dos garis do Rio de Janeiro, agora está tendo a greve, a luta dos operários da CSN, que até teve um triunfo importante com a reintegração de membros da comissão de base de negociação, agora nessa semana.
E o papel, frente a esse desastre que está acontecendo no nosso país, ao aumento da fome, da miséria, arroxo salarial, inflação, o papel que tem cumprido as maiores centrais sindicais é de não apostar nessas lutas que estão surgindo, de não apoiá-las, de não cercá-las de solidariedade e desenvolvê-las. E nós achamos que é um erro completo, mas que tem a ver com a estratégia que está montada no país. Eles estão jogando toda a indignação que existe em grandes setores da população com a situação do país, canalizando essa indignação para o processo eleitoral de outubro. Né? E o Lula vem sinalizando já há bastante tempo o tipo de governo que quer fazer, e eu acho que a coroação desse exemplo, né, do que o Lula quer fazer no governo é a indicação do Alckmin, velho conhecido nosso aqui em São Paulo, demitiu metroviários na greve de 2014, botou várias vezes a PM para bater em estudante, em professor, enfim. Prática antissindical é o que a gente viu muito no governo Alckmin e agora na chapa com Lula. E o PSOL, que já vinha há alguns anos dando sinais da sua adaptação política ao regime, dá, na nossa opinião, que é um salto qualitativo na sua adaptação a esse regime quando vota a adesão à chapa Lula-Alckmin desde o primeiro turno. Pela primeira vez desde da sua fundação, o Partido Socialismo e Liberdade não terá candidatura própria no primeiro turno, o que mostra que a atual direção majoritária está rifando a independência desse projeto e está rifando o que foi o projeto fundacional do próprio PSOL. Né? O PSOL nasce, na verdade, num enfrentamento ao governo do PT, um enfrentamento à reforma da Previdência em 2003, quando os parlamentares do PSOL são expulsos, parlamentares que depois vão informar o PSOL são expulsos do PT, por votarem contra aquela reforma da Previdência do Lula. E hoje o PSOL, de novo, né, volta, a direção majoritária do PSOL dá um giro tão grande que volta a justamente tudo aquilo que nós negamos quando fundamos o PSOL. Então, um pouco é esse o cenário. Nós achamos que é um salto qualitativo, né? A CST, inclusive, nesse último diretório nacional, após a votação da adesão do PSOL à chapa Lula-Alckmin, entregou seus cargos na direção, que nós não vamos fazer parte disso, né? E também porque a atual direção vai fundir com a rede, né? Então, pela federação, pela regra das federações partidárias, as direções municipais, estaduais e nacional, elas têm que ter um funcionamento comum, né? E isso também nos motivou a entregar os cargos que nós tínhamos em alguns diretórios municipais, estaduais e o nosso cargo também no Diretório Nacional do PSOL. Então, um pouco essa situação, né? A votação que votou pela adesão à chapa Lula-Alckmin foi 35-25 no Diretório Nacional, e nós achamos que tem um setor muito importante da base do PSOL que não está concordando com esse rumo, e nós vamos chamar, depois dessa votação, esse setor junto conosco. Nós decidimos que vamos desacatar essa decisão da direção partidária, né? E não estaremos nem votando, nem fazendo campanha para a chapa Lula-Alckmin no primeiro turno das eleições agora desse ano. Um pouco é isso aí. Falei de vários temas aí, mas vamos seguir. Mas vocês seguem no PSOL? A PST segue como corrente interna do PSOL, apesar de não estar nos cargos de direção? Sim, seguiremos nesse momento dando a batalha aí pela base, chamando a base do PSOL a desacatar a decisão da direção majoritária do partido, que foi feita numa conferência também bastante antidemocrática, muitas conferências que a gente teve no PSOL, como, por exemplo, a que elegeu o Plínio, candidato a presidente em 2010, tiveram plenárias em todo o país, um amplo debate, delegados eleitos pela base para a conferência partidária, e esse ano, infelizmente, na verdade, a conferência foi uma reunião da direção nacional a portas fechadas, onde se votou isso sem nenhuma consulta maior à base do partido. Uhum. Sim, para comentar um pouco das coisas que você colocou, enfim, acho que é bem importante reafirmar o cenário, né, político nacional de um governo de
direita. A gente, inclusive, tem muitos debates na esquerda, até o MRT-SST tem uma leitura distinta em relação a como a gente chegou até aqui, né, em relação ao golpe institucional, né, o que foi o impeachment da Dilma, mas esse elemento que você colocou em relação às burocracias sindicais, eu vejo como um ponto de diálogo bem importante entre as nossas organizações, né, que é justamente a necessidade de ter uma denúncia muito mais forte em relação ao papel das burocracias sindicais e uma exigência também de que se movimentem, se organizem a luta, etc. Né? Acho que a gente esteve aí atuando junto na luta dos diaristas do Rio de Janeiro, acho que foi um processo importante, mas também, obviamente, com muitos debates também que a gente vem fazendo. Você mesmo participou de uma discussão sobre a guerra na Ucrânia, que eu acho que foi muito frutífero, o debate organizado pelo Polo Socialista Revolucionário, né, onde cada organização pode expressar também essas posições. A gente não vai entrar muito nesse tema aqui hoje, estamos mais focados aqui na situação e nessa questão da crise da esquerda no Brasil. E a gente também está vendo um salto de qualidade, né, no que significou essa votação do PSOL na última conferência, né, claramente toda uma decisão bastante burocrática, né, que passa bastante por fora da decisão das bases, né, a gente veio, enfim, alguns anos já colocando, né, que o PSOL, na realidade, é um partido bastante dirigido pelas figuras públicas, pelos parlamentares, né, por fora de um peso da própria base que pudesse colocar as suas opiniões, etc. E agora essa questão, ainda aqui, né, ao longo dos anos, a gente tenha visto uma série de políticas mais capituladoras por parte do PSOL, é um salto de qualidade, né, o apoio a uma chapa com o Alckmin, né, uma chapa que já é de conciliação de classes, né, do PT, mas uma chapa com o Alckmin, e essa federação com a Marina Silva, que, como você colocou, enfim, é uma fusão de programa, né, de um programa comum, tem um estatuto comum, inclusive os organismos de direção comum, né, então, enfim, e isso, né, o pessoal fazer campanha para um político, né, que em São Paulo fala coisas como bandido tem dois destinos, prisão ou traição, né, é dessa pessoa que a gente está falando, não é um político em abstrato. E também de uma figura que fala coisas como casamento entre pessoas de sexo diferente, né, que é a Marina Silva, além de ser financiada pelo Itaú. Então, é um salto de qualidade bastante à direita mesmo. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar por que seguir no PSOL, se esse setor e se essa política já foi aprovada, digamos assim, pela maioria. Como que isso pode significar preservar a independência de classe? Tá? Nesse partido que está com a Marina Silva, que está com o Alckmin, né, diretamente fazendo a campanha para que o Alckmin seja vice, né, seja o vice-presidente do país. Como você vê isso? Então, nós vemos da seguinte forma, né? Nós somos uma das correntes que fundou o PSOL, a CST, e nós vamos dar essa batalha até o final, né? Nós estamos dialogando com setores aí que estão descontentes com a decisão da direção partidária. Vamos fazer o nosso chamado a desacatar essa decisão, né? Então, já é também um processo aí de enfrentamento público com essa direção. E nós vemos que fundamentalmente, o que baliza, né, a nossa independência de classe é a política concreta que vamos ter frente a esse novo cenário, né? Nós achamos que não aderindo à chapa Lula-Alckmin no primeiro turno, fazendo campanha para uma outra candidatura, tendo nossa política de permanente denúncia e exigência também das burocracias sindicais, etc., coisa que também o pessoal já há um bom tempo não faz. Nós achamos que a nossa independência política e organizativa ela está mantida, né? Então, nesse momento, nosso chamado é que os pessoalistas que concordam com os motivos que foram fundados o partido desacatem conosco essa decisão e a gente vá dando passos em comum na luta política aí na esquerda e no país.
Ao mesmo tempo, nós da CST já faz aí algum tempo, ingressamos no Polo Socialista e Revolucionário, né? Que tá os companheiros, vocês, né, do MRT, tá, os companheiros do PSTU, entre outros agrupamentos aí mais regionalizados, digamos assim, né? E estamos dando essa batalha também na construção do polo, né, que nós achamos que pode e deve se desenvolver como um instrumento, né, daqueles que batalham pela independência política da classe trabalhadora, né? Também vamos discutir com os setores do PSOL a importância, né, da gente estar nesse momento aí compondo o Polo Socialista e Revolucionário. Tem outros pessoalistas que estão no polo também, o Plínio é um exemplo, por exemplo. Enfim, um pouco é isso aí da nossa visão aí nesse momento. Uhum. Quando vocês lançaram, né, aquele manifesto Pessoal na Encruzilhada, a gente leu o manifesto, estava acompanhando, né, a crise toda que já estava em curso, né, do pessoal, por mais que a direção majoritária, né, falasse que tudo ainda ia ser debatido, nada estava fechado, etc. Depois, quando a gente vê a conferência eleitoral terminar, né, com aquele showmício do Lula, né, nessa conferência eleitoral, fica claro que já estava tudo bastante organizado, né, na realidade, não era uma coisa que estava em aberto nem nada para essa direção majoritária. Então, quando saiu o manifesto, a gente leu com atenção, considerou muito importante ter setores de dentro do pessoal rechaçando essa política, e a gente, inclusive, respondeu essa carta, né? A gente fez uma resposta a esse manifesto de vocês, e o nosso chamado naquele momento foi da necessidade de romper com essa política. Isso antes, inclusive, da conferência eleitoral. Eu acho que a conferência eleitoral dá uma consolidada maior porque aprova diretamente essa política. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, assim, eu acho que é um pouco contraditório, na verdade, essa questão de se manter no PSOL, porque, assim, vocês consideram que tem alguma possibilidade de reverter essa política que a direção majoritária definiu? Vocês consideram qual seria o motivo exatamente de ficar no PSOL, porque não romper com o PSOL foi chamado pelo inclusive? A vocês e aos setores que estão rompendo, inclusive, né? Eu estive entrevistando a companheira de Len Marques, de Minas Gerais, que já anunciou o seu rompimento com o PSOL, e tem todo um processo de setores que vão romper com o PSOL, justamente porque essa é muito importante, obviamente, a posição política e os textos que a gente escreva denunciando toda essa situação, mas o fato é que é isso, é que o PSOL está agora com a Marina Silva e com o Geraldo Alckmin. Né? Como que você vê essa questão? Então, conforme eu falei, assim, nós daremos uma batalha nesse momento junto à base do PSOL, né? Achamos que não deve passar totalmente batido um giro tão profundo, né? Uma capitulação tão profunda da direção majoritária, que vem num processo de adaptação ao regime não é de hoje, mas que dá um salto agora, né? Nessas votações aí de abril, digamos, chamar, né? A federação com a rede e a adesão à chapa Lula-Alckmin. E nós achamos que é importante dar essa batalha ainda junto com esses setores que estavam nesse manifesto e que vão seguir batalhando, né, no próximo período. E a nossa posição de desacatar a decisão da direção majoritária nos deixa também numa posição de independência total do rumo que foi votado nesse último diretório nacional, né? Porque a gente vê, inclusive, movimentações da direção majoritária do partido numa tendência, inclusive, a compor um eventual, se houver, próximo governo Lula, né? Por exemplo,
postagens das grandes figuras públicas aí, como vamos reconstruir o Brasil juntos, enfim, essas coisas. Enquanto, na verdade, o que nós achamos que tem que ser debatido com a classe trabalhadora, Diana, é fundamentalmente qual o programa nosso, quais as saídas de fundo para a classe trabalhadora, né, se recuperar dessa crise que a gente tem passado nos últimos anos. Aí nós achamos que, minimamente, passa pela revogação da reforma trabalhista, revogação da reforma da Previdência, revogação do chamado teto de gastos, a taxação das grandes fortunas, o não pagamento da dívida pública aos banqueiros, a extensão dos direitos trabalhistas, por exemplo, para os entregadores de aplicativos, que são uma categoria que começa a se organizar e numericamente muito poderosa no Brasil. E por que eu falo essas medidas? Porque todas essas são medidas que não vão ser defendidas e executadas pela chapa Lula-Alckmin. Esse é o problema fundamental que nós temos. Nós temos, ainda que nós sabemos que um setor de trabalhadores vê com importante simpatia a candidatura do Lula, e nós temos que seguir conversando, dialogando com cada trabalhador, o problema é que essas medidas que poderiam colocar um norte para a classe trabalhadora, colocar, digamos, uma luz no fim do túnel para a classe trabalhadora, não vão ser defendidas por essa chapa. E nós vamos para as eleições fundamentalmente fazendo essa agitação de quais as medidas necessárias para o país, né, dar uma virada de jogo, digamos assim, em prol da nossa classe. Porque os dados são escandalosos, a perda do poder de compra é brutal. 99,9% da população vivem muito pior do que viviam 3 anos atrás, quando o Bolsonaro começou a governar. Muito pior. E quem vai no supermercado, quem paga suas contas, quem trabalha, quem não é parasita, que nem são os grandes patrões, sabe que a vida não melhorou, a vida piorou. E nós temos que dizer quais são as medidas que podem impulsionar para o outro lado. E se a gente for analisar os discursos do Lula, por exemplo, o discurso do Lula é completamente abstrato, ele não fala das medidas que ele quer fazer. E também, se a gente for olhar o próprio programa aprovado pela burocracia sindical no Conclate, que eles, na verdade, fizeram um programa, né, fizeram um congresso, que foi, na verdade, um jogo bastante de cartas marcadas. A CSP com Lutas, felizmente, não participou desse... Foi, na verdade, um teatro, isso aí. Um teatro para apresentar uma carta de reivindicações à chapa Lula-Alckmin, que nem a revogação das reformas votadas pelo Temer e pelo Bolsonaro continha nessa carta. Então, assim, nem as medidas que a direita e a extrema-direita aplicaram no país, o PT hoje se propõe a revogar, que dirá outras coisas. Então, nós achamos que esse debate fundamental, e aí a gente vai ter muitos pontos de confluência com vocês, com as outras correntes do Polo Socialista e Revolucionário, nós achamos que é muito importante a gente apresentar nesse processo e, por aí, fazer a demarcação política necessária, né, com a chapa Lula-Alckmin e, consequentemente, inevitavelmente, com a direção majoritária do PSOL. Ou as correntes mesmo que vão apoiar o Lula aí no primeiro turno, que nós achamos que é um erro. Sim, eu compartilho da preocupação em relação a essas demandas programáticas. Assim. Para a gente apresentar um programa operário, digamos assim, para enfrentar a crise, é uma necessidade muito forte da esquerda revolucionária, da classe trabalhadora nesse momento. A gente está vendo também toda a demagogia que o Lula está fazendo em relação à questão da reforma trabalhista, também, né, usando um pouco uma certa moeda de troca. A gente viu também aí Paulinho da Força entrando aí para falar que não vai ter educação e tudo mais. Então, parece que essas demandas, essas consignas, a gente compartilha elas. A gente, inclusive, acabou de soltar uma carta aos companheiros todos que compõem o Polo, né, em base a debates que a gente vem fazendo na coordenação nacional do Polo também, para poder pensar justamente quais são esses pontos programáticos que a gente tem que priorizar em comum: o problema do salário, a questão da inflação,
a questão da precarização do trabalho, são demandas para a gente muito importantes também, né? Não pagamento da dívida pública, que inclusive é um programa que o pessoal mesmo não incluiu, né? Nunca no seu programa. E aí eu até queria puxar um pouco para esse elemento que eu tinha comentado no começo, sobre essa questão do pessoal das origens. Eu tinha abordado isso um pouco também na conversa que eu tive com o Priminho. A gente tem leituras diferentes, né, sobre esse processo, né, o quanto que esse pessoal das origens já era um processo que expressasse um programa ou uma estratégia um pouco mais delineada, assim. Mas como você colocou justamente uma reivindicação em relação a esse momento anterior, o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual que é o balanço que vocês fazem, né, pela CFT, em relação ao caminho que o pessoal teve, né, ao longo desses anos, desde esse momento das origens até agora? Por que o pessoal termina com Alckmin e Marina Silva? Qual o balanço que vocês fazem? Então, não temos um balanço totalmente acabado, né, Diana, de colocar alguns elementos, né? O pessoal nasce com uma política, tem uma política de independência do PT, foi o principal partido de oposição ao PT durante muitos anos, cumpriu, na nossa opinião, um papel muito importante em alguns momentos da luta política no país, mas de 2016, mais ou menos, para cá, o pessoal vem num processo de adaptação política à direção do PT, né? Praticamente com uma política muito seguidista da direção do PT, que segue, mesmo com a sua crise lá de 2015 e 2016, seguiu tendo um peso importante no país, nos sindicatos, etc., e terminou agora com essa votação. Nós demos várias batalhas, tem todo um histórico de batalhas, desde o primeiro congresso, contra o apoio ao governo Chaves, enfim. Foram diversas batalhas que a gente deu nesse, que foi uma confluência do que foi um reagrupamento que houve após a chegada do PT e do Lula ao governo, né? Então, assim, tem um histórico, não vou entrar em todos os detalhes. Nós, por exemplo, em 2005, votamos contra a entrada da antiga APS no partido, que nós achávamos que já expressava um projeto de conciliação de classes na época. Fizemos um profundo debate em 2005 sobre isso. A maioria da direção na época acabou entendendo que eles tinham que entrar no partido. Hoje, para nós, está um pouco dado que esse projeto, enfim, já vem de antes, né? Um projeto de conciliação, já tinham governado prefeituras, etc. A própria prefeitura atual de Belém, que se enfrentou agora com os estudantes na questão do aumento da passagem, agora com servidores municipais, nas questões de reajuste salarial. Nós, da CST, tivemos na linha de frente do apoio, da solidariedade e também com um certo protagonismo nessas lutas contra a prefeitura do PSOL em Belém. Então, foi um processo de anos aí, né, que chega, que dá um salto agora, mas também nós achamos que deu um salto em 2016, quando se aderiu às manifestações contra o impeachment da Dilma, também de forma completamente acrítica na época. Enfim, um pouco é isso, né? Nós seguimos dando batalha por construir polos de independência de classe, né? E assim nós vemos, por exemplo, e aí sabemos que tem uma diferença sobre a própria política que o polo tem que ter sobre algumas organizações. Nós achamos que, nesse momento, o fundamental da luta política no país seria agrupar num polo organizações que estão independentes do PT agora, nesse momento, que vão se apresentar nas eleições de forma independente do Lula e do PT. Nos baseamos muito, por exemplo, agora, por exemplo, no exemplo da FIT, por exemplo, a FIT, que nós compartilhamos em comum a reivindicação desse processo, a FIT defendeu, inclusive, no último, os três partidos principais da FIT, o PTS, o PO e o Esquerda Socialista, defenderam, por exemplo, ter uma política sobre o Zamora, né, que é uma figura que não é um socialista revolucionário, na última eleição. Inclusive que ele
abrindo a possibilidade que ele entrasse na FIT, o Zamora. Né? Eu acho que é importante. É um parlamentar conhecido na esquerda argentina, foi do trotskismo nos anos 80 até o meados dos anos 90, hoje tem uma postura mais reformista, horizontalista, mas mesmo assim a FIT teve aberta para ele. Nós achamos, por exemplo, que o Polo Socialista e Revolucionário deve ter políticas sobre as organizações stalinistas, mas que estão se apresentando de forma independente do PT nesse período da luta de classe. Não sabemos qual vai ser o próximo período, mas nesse momento nós achávamos, por exemplo, que o ideal era ter uma candidatura à esquerda do Lula na eleição, né? Hoje estão se apresentando 3 a princípio, né? A Vera pelo PSTU e também pelo Polo Socialista e Revolucionário, a Sofia pelo PCB e o Péricles pela Unidade Popular. Achamos que era importante o Polo ter política sobre essas organizações, né? Nisso nós confluímos bastante com o Plínio, por exemplo, né, que também acha importante ter política para essas organizações. Se trata de uma visão mesmo, que nós achamos que hoje os marcos da independência de classe passam muito por aí, né? Pela independência que setores da esquerda vão ter ou não da candidatura do Lula, do PT. Depois vai vir talvez o governo do PT, talvez tenha novos reagrupamentos, e nós estamos bastante abertos a reagrupamentos que nós achamos que nenhuma organização hoje sozinha tem condição de capitalizar todo esse processo de reorganização que vai se dar no próximo período, na nossa opinião. Enfim, nós estamos bastante abertos a esse processo todo aí. Então, assim, e com esse espírito a gente trabalhou lá atrás na fundação do pessoal, e nisso a gente segue com o mesmo espírito, não temos problema em dizer. Ainda que, obviamente, hoje temos uma certeza de que o pessoal já é bastante diferente do que foi o pessoal das suas origens, né, e tal, que foi construído na oposição frontal pela esquerda ao governo Lula. Sim, acho importante você colocou essa questão da FIT, né, da Frente Esquerda e dos Trabalhadores, porque é uma frente, né, que a gente compõe em comum na Argentina, com as nossas organizações internacionais, e a gente, como parte, inclusive, do Polo Socialista Revolucionário, vem colocando bastante esse evento, né, ou seja, tanto do ponto de vista da conformação das forças políticas que estão na FIT, quanto do ponto de vista do programa, que é um programa de independência de classe que não sucumbiu a alianças com conciliação de classe, nada disso. A gente tem, de fato, como você colocou, uma política distinta em relação à amplitude, né, do qual uma frente política poderia ser. Eu acho que é distinta, né, a comparação em relação ao caso do Zamora e a política que a gente teve na FIT, né, com o que são as organizações stalinistas aqui no Brasil, que levantam políticas de conciliação de classes internacionalmente também, né? São vários debates que estão colocados aí. A gente acha que é muito importante a unidade de ação, digamos assim, com as correntes stalinistas também, ou seja, tudo que for organização para a luta de classes, para as mobilizações, para enfrentar os ataques, a gente considera que é necessário, que é importante, mas para uma frente política, né, que se propõe, inclusive, apresentar uma candidatura de independência de classe nas eleições, a gente acha que tem um limite importante, por isso a gente não concordou com essa proposta que vocês levaram no Polo Socialista Revolucionário. A gente acha que a Frente Esquerda dos Trabalhadores na Argentina é um exemplo no sentido oposto, no sentido de manter e preservar a independência de classe. No sentido até que se colocado aqui, a gente fez um chamado para todos os setores romperem, né, que assinaram aquele manifesto do pessoal da encruzilhada, romperem com o pessoal nesse momento, justamente porque seria mais coerente com a política de construir um polo de independência de classe nesse momento, né? E não se trata de não fazer um forte chamado e um forte trabalho político nessa base do pessoal que está desmoralizada, que está começando a se desmoralizar com esse caminho que o pessoal está levando, mas justamente tentar mostrar uma alternativa, né? Que eu acho que com certeza passa
passa pelo reagrupamento da esquerda revolucionária, e nesse momento acho que o polo é uma possibilidade para a gente fortalecer e estamos construindo isso em comum. Assim. E aí, nesse sentido que eu queria comentar, porque assim, você coloca essa questão de seguir dando a batalha dentro do PSOL, mesmo com Alckmin, Marina Silva e tudo mais, mesmo com esse salto de qualidade, mesmo que vocês vejam que é diferente do pessoal das origens, etc. E assim, na realidade, se a gente for pensar, né, enfim, a história, né, digamos assim, do próprio PT no Brasil, muito do discurso da esquerda do PT para se manter no PT ao longo de muitos e muitos anos, foi um discurso de precisamos dar a batalha aqui dentro, a gente precisa, esse é o partido que está com a classe trabalhadora, a gente tem que dar essa batalha e tudo mais. E, na realidade, quem ganhou foi a ala direita do PT. Em algum sentido, o PSOL também, porque várias organizações, o PSOL é um partido amplo de tendências internas que tem posições distintas, né? Obviamente, a gente verifica essa questão, né? Não achamos que as correntes são iguais, mas é um fato, independente do balanço que cada organização faça, é um fato de que a direita triunfou com a sua política, né? A ala direita do PSOL triunfou agora porque está com Alckmin e Marina Silva, né? Então, por que agora seria diferente? Por que depois dessa consolidação seria diferente? E por que não empreender toda essa energia e todo esse rechaço que vocês colocam fora do PSOL, rompendo claramente frente a enfim, essa linha, né, que o PSOL atravessou de independência de classe? Sim. Não, primeiro sobre a FIT, assim, nós achamos que é o grande exemplo que tem até do ponto de vista internacional, né? Porque hoje nós temos uma ausência, né, da esquerda revolucionária com peso maior de massas, né? Ao menos em um setor de massas e tal. Eu estava vendo o 1º de maio da FIT na Argentina, ali tinha 30, 40 mil pessoas. É um negócio bastante expressivo, digamos assim, para a esquerda trotskista em nível internacional, né? Mostra que quando você segue uma batalha, inclusive contra governos de conciliação de classe, que atualmente na Argentina é o Alberto Fernandes, o kirchnerismo que governa, né? É um governo, inclusive, que o Lula apoia, né? O Lula publicamente apoia o governo Alberto Fernandes, e lá a nossa turma se constrói como oposição pela esquerda a esse projeto que governa o país. Eu citei o caso do Zamora, mais na ideia, não porque é exatamente igual, obviamente, mas mais na ideia de que muitas vezes a gente tem que buscar também outros setores, né? E nós achamos que hoje a linha fundamental que separa a esquerda brasileira é quem vai estar com Lula no primeiro turno e quem não vai estar, né? Então, esse é o ponto fundamental hoje, porque tem a ver com manter um resguardo da independência de classes nas eleições, que vai ser o processo político provavelmente mais importante desse ano, né? Já tem aí um clima eleitoral existindo no país, inegavelmente, né? Mesmo que tenham algumas lutas acontecendo, que são importantes, sem dúvida alguma, mas tem um clima eleitoral no país, as pessoas estão debatendo, etc. Né? Sobre o balanço histórico do PT, assim, sim, quem terminou com a direção do partido foi a direção majoritária, o que já estava também dado. O Moreno em 81, 80, bem no início do PT, o Moreno dizia que a direção do PT se tratava de uma direção contra-revolucionária, e isso não ia mudar, né? Uma parte da burocracia sindical que tinha, do ponto de vista da nossa estratégia, um conteúdo contra-revolucionário. E nós sempre atuamos com essa visão dentro do PT, desde o início dos anos 80, né? Aí com a convergência, depois com a... Dizer que a esquerda não ganhou nada, eu não vejo. Eu vejo que, por exemplo, se a esquerda não tivesse no PT nos anos 80, é completamente marginalizado. E até nos anos 90, de certa forma. Mas
é uma visão que a gente tem, que foi correto ter estado naquele processo. Acho que tá dentro da construção do PT foi muito importante para o trotskismo brasileiro. Tanto que grande parte das organizações do Polo, sei lá, ampla maioria da militância do Polo, que hoje constrói o Polo Socialista e Revolucionário, vem daquelas batalhas, dentro do PT. Né? Então, eu estou falando do balanço do PT um pouco como tu entrou, assim como não dá para dizer, por exemplo, que o entrismo da fração trotskista dentro do NPA só levou a ala direita a se fortalecer, ao mandelismo se fortalecer. Nós não fazemos esse balanço, não. Vocês passaram uns anos dentro do NPA e é isso. Depois saíram e tal. Me parece que saíram maior do que entraram. E foi isso, um partido de correntes, um partido reformista, um partido que vocês ficaram bastante tempo e acho que é uma das táticas válidas. Não conheço no detalhe a esquerda francesa, não vou reivindicar sim ou não, mas assim, é parte do nosso arsenal de táticas de construção de um partido revolucionário, né? E agora, né, nós, nesse momento, eu estou frisando bastante, Diana, neste momento, daremos essa batalha para que setores do PSOL descumpram a decisão da direção majoritária. Né? Construam conosco o polo socialista e desacatem a resolução majoritária. Essa é a nossa batalha aí neste momento. Né? O futuro, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? A nossa política nesse momento é essa, nós achamos que tem a ver com o tempo das coisas, né? Na política o tempo sempre é muito importante, mas nós já estamos fazendo movimentações também, né? O fato de estar no polo, o fato de votar em outra candidatura e fazer campanha para outra candidatura desde o primeiro turno, são movimentações que a gente faz de enfrentamento público com a direção majoritária do PSOL. Vocês mesmo, antes da ruptura com o NPA, deram bastante enfrentamento, lançaram um pré-candidato de vocês em nível nacional, que depois, salvo engano, acabou perdendo na conferência, mas deram batalhas importantes. Eu acho que assim, o arsenal de táticas que nós temos para construir as organizações revolucionárias ele é bastante amplo, né? E nós achamos que nos mantemos nos marcos da independência de classe com a atual política que nós temos, né? E ficamos, obviamente, bastante. Achamos que é muito importante a experiência do Polo, sem dúvida, e que o Polo tem que seguir pós-processo eleitoral. Né? Nós achamos que isso vai ser chave, eu acho, que não pode ser. Tem que ser um polo que intervenha no processo eleitoral, que sem dúvida é muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, tenha uma perspectiva mais ampla também para o próximo período, onde, sobretudo, se nós tivermos um novo governo Lula, vão se abrir contradições inevitáveis, realinhamentos, setores dos trabalhadores que rompam com esse projeto, e nós temos que estar bastante aberto e ter um polo aí, porque, obviamente, a CST não tem como sozinha cumprir esse papel, o MRT não tem como sozinho cumprir esse papel, ter um polo que aglutine, que seja uma alternativa, uma referência para uma nova vanguarda que pode surgir no país no próximo período, a gente acha muito importante. Por isso, já nos localizamos também aí e não faremos as mesmas campanhas que o pessoal oficialmente fará no primeiro turno das eleições. Não, com certeza. Eu concordo bastante com a necessidade da gente ter, como esquerda revolucionária, um arsenal de táticas. Isso me parece fundamental, porque a gente não quer ser um grupo passivo, grupos passivos, sectários, que conseguem dialogar com os trabalhadores. Inclusive, antes você tinha até comentado, né? Enfim, conseguir dialogar com trabalhadores que vão votar no Lula. Né? E a gente tem que apresentar o nosso projeto com paciência e, enfim, esperando também, obviamente, a experiência que vários setores vão fazer.
Quando eu falava da questão da esquerda do PT, eu não estava me referindo ao início do processo de surgimento do PT no Brasil. Eu estava me referindo mais ao processo de integração efetiva ao regime, né? E vários setores que se dizem de esquerda do próprio PT, que justificam a manutenção dentro do PT com um certo conteúdo de consertar o partido por dentro. Assim. E que essas experiências eu acho que mostram um pouco que um passo a mais de integração ao regime, na realidade, quando ele já dá uma consolidada, né, com uma votação em peso de uma direção majoritária, no caso do PSOL, especificamente agora, pegando esse balanço desses anos de existência do PSOL, na realidade, para mim, apontariam muito mais no sentido de das organizações revolucionárias que estão dentro do PSOL hoje romperem com ela. Você resgatou aí o exemplo da França. Né? Muito bom que você tenha pego o exemplo da França. Porque, por exemplo, na França, para a gente fazer uma comparação, para o NPA estar com uma política similar ao do PSOL, o NPA teria que estar chamando voto no Sarkozy como vice, por exemplo. Seria uma coisa assim, para fazer uma comparação com o Alckmin, na realidade. Seria um giro à direita estratosférico do NPA nesse momento. E seria inconcebível para a nossa corrente na França seguir um partido que estivesse fazendo isso, por mais que a gente criticasse. Toda a nossa batalha dentro do NPA, em todos esses anos, foi uma batalha aberta por uma estratégia revolucionária, um programa revolucionário, e para tentar se fundir com o melhor e mais avançado setor de trabalhadores que foram protagonistas do processo de luta de classe na França. Né? E como você falou, a gente saiu maior do que entrou, sim, porque a gente levou essa batalha até o final, e agora, inclusive, dando uma batalha contra o giro à direita dos mandelistas, né, no NPA, de se aliar com setores reformistas. Né? Mas não tem nada a ver com o pessoal que o pessoal está fazendo agora. Né? O salto de qualidade do pessoal agora é enorme, não tem comparação. Por isso que eu até peguei esse exemplo em relação a Sarkozy para que se entenda a diferença. E ainda assim, né, no caso do NPA na França, nossa corrente, por defender a independência de classe, foi expulsa do NPA diretamente. A gente fez uma grande campanha pelo nome do nosso companheiro Anas, que movimentou muitos setores nesse sentido, e agora, enfim, o NPA segue dando passos aí para alianças com setores reformistas, né, de todo tipo. Então, enfim, eu coloco isso porque eu acho que é bom fazer esses paralelos internacionais, mas também é bom localizar cada um deles para poder ver a diferença. Na realidade, se a gente vê todo o processo, né, desses partidos amplos, mas especialmente, né, do neorreformismo, tem algum exemplo de uma corrente revolucionária que tenha ficado dentro de um partido que atravessou uma linha de independência de classe muito forte e que tenha conseguido avançar? Estamos falando de Syriza, Podemos. Qual o exemplo internacional? Não sei se vocês discutem isso, mas qual exemplo internacional vocês se baseiam para achar que essa tática de seguir no PSOL, mesmo com Alckmin e Marina Silva, pode ser uma coisa que fortaleça um polo de independência de classe? Então, Diana, nós estamos dando uma batalha junto à base do PSOL nesse momento. Me parece assim que vocês insistem muito que teríamos que sair do PSOL hoje, né? Porque talvez amanhã já seria tarde demais, não sei. Nós estamos dando essa batalha nesse momento. Nós achamos que é importante para o reagrupamento que vai se dar no próximo período, na nossa opinião, entendeu? Nós achamos que vai se dar esse reagrupamento. Por isso nós estamos no polo. Senão nós estávamos só no PSOL. Se nós achássemos que tudo passa por dentro do PSOL, nós estávamos só no PSOL, não estava no polo, porque tem setores fora, como vocês, como o PSTU, que nós consideramos bastante importantes para o próximo período, né? Eu citei o exemplo do NPA, mais para colocar como parte do nosso arsenal, né, de táticas possíveis e tal. Inclusive, hoje em dia está em partidos, esses anticapitalistas amplos, né? Enfim, o NPA e o PSOL tiveram, durante um momento... hoje já tem diferenças de qualidade, mas
tiveram durante o momento muita semelhança. Inclusive, quando a gente falava NPA, pessoal, muitas correntes citavam junto, né? Porque era uma experiência de partidos com uma direção reformista, amplos de correntes, no qual atuavam setores revolucionários dentro, enfim. A própria elite ficou anos no bloco de esquerda em Portugal, né? Através do MAS português, eles ficaram durante anos no bloco de esquerda e em determinado momento saíram, né? Salvo engano, foi quando o bloco de esquerda decide compor o governo junto com o PS, né? Enfim, emprestar sua base parlamentar para ajudar o governo do PS, do Partido Socialista lá. Mas, enfim, uma série de táticas possíveis, né, dentro aí de partidos mais amplos, inclusive com uma direção reformista. Eu tenho certeza que a fração trotskista não achava que a direção do NPA era revolucionária quando entrou no NPA, porque se tratam de polêmicas bastante históricas, com o mandelismo, né, que enfim, é uma corrente reformista dentro, que se reivindica do trotskismo, com o secretariado unificado, que foi a direção, e ainda é a direção do NPA, ainda que deu sofreu rupturas, enfim, nos últimos anos. Mas, enfim, eu vejo mais ou menos por aí, nós vemos mais ou menos por aí, né, das batalhas desse momento, né? Não achamos que também ficar só fazendo chamados, nós temos que ver o que nós podemos construir em comum nesse momento, né? Respeitar os tempos e as batalhas que está dando cada organização política, né? Nós achamos que é fundamental. E pensar também para frente, né? Pensar também, acho que a construção do polo vai nesse sentido, a gente ter solidariedade às lutas nesse momento, coisa básica que a burocracia sindical não faz, né? Também vai nesse sentido, né? E com certeza vão ter aí, vão ter cenas aí dos próximos capítulos bem importantes, porque a esquerda tende, em todo o governo de Frente Popular, a esquerda tende a haver reorganização dentro da esquerda, né? E nós achamos que esse vai ser o processo do próximo período, né? E nós estamos bastante abertos, dando batalhas, enfim, respeitando também os tempos aí de cada organização, mas sabendo que é possível a gente estar, por exemplo, na campanha já de 2022 unificado em torno das candidaturas do Polo, as candidaturas majoritárias do Polo, né? E dar batalhas em comum aí no próximo período. Ontem mesmo, na Assembleia do Metrô, tivemos uma polêmica com a direção majoritária do sindicato, no qual nós da CST e vocês do MRT defendemos a mesma proposta em comum, e isso já não é a primeira vez. Então, vemos também essa atuação mais no concreto, no sindical também bem importante. Vemos também vocês mais abertos no último período, que vocês tinham normalmente táticas de lançar, seja para a CA, DCE, chapas sindicais, somente chapas de vocês mesmos, ao menos na maioria dos lugares, chapas próprias, nunca confluindo com nenhuma outra organização. Vemos que esse ano é possível a gente confluir, né, em chapas sindicais em comum, em atuação em comum também, nesse sentido das eleições sindicais, né? Achamos bastante positivo, inclusive, que vocês tenham mudado essa posição de vocês, que é meio, ao menos, histórica, né? De ter sempre chapas próprias em CAs, DCAs e sindicatos. Mas, enfim, um pouco é isso, assim, que a gente está vendo nesse momento aí, Diana, assim, mas, com certeza, são debates que vão seguir, enfim, sem dúvida alguma, né? No próximo período aí. Sim. Não, Diego, eu acho muito bom que a gente está aqui debatendo de forma fraterna, né? As posições, as táticas, as considerações de cada um. Acho que isso é um ganho para a esquerda revolucionária aqui no Brasil. Acho que falta um debate onde as coisas sejam ditas assim, bem as claras. Acho que é muito bom que a gente esteja
colocando tudo aqui. Eu vejo muito positivo vocês estarem no polo. Como eu te coloquei, quando a gente leu a carta de vocês, a gente, em primeiro lugar, buscou responder para abrir um diálogo em torno disso também, né, em relação ao rechaço de vocês essa política no PSOL. A diferença que eu teria, no caso, é que eu acho que manter um pouco essa linha, um pé em cada canoa, debilita a constituição de um polo de independência de classe. Né? Concordo que é necessário ter uma política ativa para dialogar com todos os setores do pessoal que estão críticos a isso, mas teria essa diferença, porque eu acho que é muito difícil fazer isso dentro do pessoal, junto com Alckmin e Marina Silva. Então, sim, justamente se a gente vê pontos de confluência, né, nossos, seja no programa, seja no enfrentamento à burocracia, seja na atuação comum em processos de luta ou no sindicato, né, como você citou, no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Mais importante ainda é debater essas divergências que estão colocadas entre nós, justamente num momento tão difícil, né, da crise da esquerda no Brasil. Então, eu vejo como um debate bem importante, e a gente do MRT não tem uma posição de chapa pura em todos os lugares, etc., como você colocou. Depende de cada situação, depende do programa, depende da conjunção de forças que estão colocadas, depende do quanto a esquerda está adaptada ao PT, né, porque muitas vezes a gente vê que as chapas, que a maioria dos setores da esquerda vão mais junto com o PT, em vários lugares, então depende disso, como construir uma alternativa que seja de independência de classe. A gente está bastante aberto a debater o máximo possível. Esse programa é expressão disso, inclusive a gente está abrindo o Esquerda Diário para publicar textos, publicamos o editorial de vocês, da CSP, também para expressar as posições que vocês vêm colocando, está aberto para publicar novas matérias que vocês queiram colocar aqui para todos os ativistas intelectuais. Né? Então, assim, para ir fechando aqui a nossa entrevista, queria só reafirmar esses elementos. Eu acho, mais uma vez, que a CIT é um exemplo para a gente aqui no Brasil, inclusive porque a CIT sempre esteve disposta a perder cargos eleitorais, né, a retroceder eleitoralmente para manter a sua independência de classe. Então, eu acho que isso é muito importante também para esse momento da discussão, porque você ter candidaturas por um partido que está com Alckmin, com a Marina Silva, eu acho que é bastante complicado. Entendo que, pelo que eu entendi, vocês vão seguir lançando candidatos também pelo pessoal nesse momento, agora, até aproveito para te perguntar aqui no final, mas eu acho que o exemplo da CIT a gente deveria trazer mais até o final e coerentizar, inclusive, a orientação política de vocês no Brasil e na Argentina, porque a CIT nunca teve aliança com setores de conciliação de classe. E, enfim, também reafirmar a importância da gente seguir construindo o Polo Socialista Revolucionário e todas as iniciativas que a gente puder fazer em comum também, nas lutas, etc., a gente com certeza ter essa abertura. Então, também queria perguntar as suas considerações finais para a gente poder ir finalizando aqui o nosso bate-papo hoje. Beleza. Não, eu acho que é isso. Estão claras tantas as convergências que temos, que eu acho que a gente tem que valorizar bastante nesse momento, porque nós estamos numa parte muito minoritária da esquerda brasileira, né? A maioria da esquerda brasileira está capitulando completamente a direção majoritária do PT, as cúpulas das centrais sindicais. É um processo que já existiu muitas vezes na história, né? Se nós podemos dizer que a burguesia foi efetiva ao longo da história, foi na movimentação para cooptar partidos de esquerda, direções sindicais, enfim. Isso eles têm feito ao longo da história e estão fazendo aí na nossa frente também no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que seguir os debates que temos também pela frente. Acho que os debates, né, as diferenças que a gente tem, seja do processo internacional, fizemos, como tu mesmo falou, um bom debate sobre a Ucrânia algumas semanas atrás, não lembro exatamente o dia,
e temos que seguir fazendo. Por isso eu saúdo essa iniciativa também de vocês, né, aqui, para a gente poder, né, trocar ideia, ver aí o que está pensando um pouco mais profundamente, né, cada organização, para a gente poder também seguir conversando. E com certeza, assim, a gente vai estar nessa batalha por um polo de independência de classe. A CST vai continuar fazendo, já estamos nessa batalha. Temos, né, como nosso grande exemplo a FIT na Argentina, sem dúvida alguma, é o que tem de melhor aí em nível mundial, né, desse ponto de vista, e foi também passou já provas, né, passou as eleições que elegeram Alberto Fernandes, que teve uma onda kirchnerista bastante grande, eles se mantiveram firmes, né, e hoje também colhem frutos da posição que tiveram naquele período também, de não entrar numa candidatura de frente popular, de conciliação de classe, sob o argumento de que era contra a direita, né? Que era a melhor alternativa contra a direita, como tentam um pouco, né, nos fazer crer aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então é isso um pouco, né? Acho que foi um debate aí rico aí de ideias aí. Vamos seguir batalhando aí, com certeza, para desenvolver o polo socialista, para desenvolver as lutas que vão surgir ainda esse ano. E a gente acha que o MRT, assim como o PSTU, setores que ainda também estão dentro do PSOL, vão ser parceiros aí para a gente estar dando as batalhas aí do próximo período e cumprindo um papel também em todas as nossas organizações, protagonista na reorganização da esquerda que tende a vir no próximo período. Muito bem, Diego. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje no nosso programa Esquerda em Debate. Foi muito bom a discussão aqui. E agradecer também a todo mundo que está assistindo ao nosso programa, seguir acompanhando todo sábado às 5 da tarde. E é isso. Obrigada. Beleza. Valeu, Diana. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau.